Um mecânico pobre foi demitido injustamente após ser acusado de roubo, mas uma milionária viu tudo e expôs a verdade. O sol da manhã entrava pelas janelas empoeiradas da Oficina Santos, localizada em um bairro simples na periferia da cidade. O cheiro de óleo e graxa impregnava o ar enquanto ferramentas tilintavam em um ritmo constante. Entre os mecânicos, destacava-se Gabriel, um jovem de 28 anos, com mãos calejadas e olhar determinado. Havia 3 anos trabalhava naquele lugar, sempre chegando antes dos outros e saindo por último. Sua reputação era impecável, conhecida por todos que frequentavam a oficina. Naquela segunda-feira, Gabriel chegou como sempre. Cumprimentou os colegas e vestiu seu macacão manchado de óleo. Seu primeiro trabalho seria um Ford antigo que precisava de ajustes no motor. Ele mergulhou no serviço com a dedicação de quem encara cada tarefa como uma oportunidade de provar seu valor. O barulho das ferramentas ecoava pelas paredes descascadas, enquanto outros mecânicos conversavam sobre o futebol do fim de semana. Por volta das 10 da manhã, um cliente nervoso entrou na oficina procurando por Maurício Santos, o dono do estabelecimento. Era um homem de terno, visivelmente agitado, gesticulando enquanto falava ao telefone. Maurício, um senhor de 55 anos com cabelos grisalhos e semblante sempre sério, atendeu o cliente em sua pequena sala nos fundos. Minutos depois, sua voz alterada atravessou a oficina inteira. Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ouviu seu nome sendo gritado. Limpou as mãos em um pano sujo e caminhou até a sala, sentindo os olhares curiosos dos colegas sobre si. Maurício estava vermelho, segurando o telefone com força, enquanto apontava o dedo acusadoramente. O cliente ao lado cruzava os braços com expressão de desprezo. A acusação era absurda. Uma carteira havia desaparecido do carro daquele cliente justamente quando Gabriel trabalhava nele na semana anterior. Dentro dela havia R$ 5.000 em dinheiro. O homem estava convicto de que o mecânico era o responsável pelo sumiço, afirmando que ninguém mais havia tocado no veículo. Maurício não fez perguntas, não pediu explicações, não considerou os 3 anos de trabalho honesto. Sua decisão foi imediata e brutal. Gabriel tentou falar, explicar que nunca havia roubado nada na vida, que sustentava sua mãe doente com dignidade apesar do salário modesto. Suas palavras foram cortadas por um gesto seco de Maurício, ordenando que deixasse a oficina imediatamente. Os outros mecânicos assistiam em silêncio, alguns com pena, outros com dúvida nos olhos. A humilhação queimava mais que qualquer ferimento físico. Enquanto tirava seu macacão e recolhia seus poucos pertences, Gabriel sentia as pernas tremerem. 23 anos de vida honesta sendo jogados no lixo por uma acusação sem provas. Ele atravessou a oficina com a cabeça baixa, ouvindo cochichos ao seu redor. Alguns colegas desviavam o olhar, envergonhados ou indiferentes. A porta da rua nunca pareceu tão distante. Do lado de fora, o sol agora parecia cruel sobre sua pele. Gabriel parou na calçada, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Lágrimas de raiva e impotência ameaçavam escapar, mas ele as segurou. Como contaria isso para sua mãe? Como pagaria as contas do mês? Sua mente girava em círculos desesperados, enquanto o barulho da cidade continuava indiferente ao seu sofrimento. A poucos metros dali, estacionado na esquina, um Porsche preto chamava a atenção. Uma jovem mulher de vestido vermelho justo observava tudo através de óculos escuros, apoiada elegantemente contra o capô de seu carro. Ela havia levado o veículo naquela oficina por recomendação, aguardando enquanto faziam uma revisão de última hora. Seus olhos não perderam um único detalhe da cena que acabara de presenciar. Algo naquela injustiça tocou uma corda profunda em seu coração. Se você está gostando dessa história de justiça e superação, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo. E nos comentários, conte de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade.
Sua participação é muito importante para nós. Helena Rodrigues não era uma mulher comum. Aos 28 anos, havia construído um império no setor de tecnologia, transformando uma startup em sua garagem em uma empresa avaliada em milhões. Seu vestido vermelho valentino contrastava com o ambiente simples daquela rua, assim como seu Porsche destoava dos carros populares estacionados ao redor. Mas por trás da aparência sofisticada, existia uma mulher que conhecia intimamente o gosto amargo da injustiça. Ela havia chegado à Oficina Santos por acaso. Seu mecânico particular estava de férias, e um amigo recomendou aquele lugar para uma revisão urgente antes de uma viagem de negócios. Helena aceitou, curiosa para conhecer um lado da cidade que raramente frequentava. Enquanto esperava, observava o movimento da oficina com interesse genuíno, admirando a habilidade dos trabalhadores. Quando Gabriel foi expulso, Helena estava verificando e-mails em seu celular. O grito de Maurício chamou sua atenção imediatamente. Ela baixou o telefone e focou na cena que se desenrolava. Seus anos como empresária haviam afiado seu instinto para ler pessoas. A linguagem corporal de Gabriel gritava inocência, ombros caídos, mãos tremendo levemente, olhos marejados não de culpa, mas de injustiça. Ela conhecia aquela expressão. 10 anos atrás, Helena havia sido apenas mais uma jovem programadora em uma grande empresa. Um colega invejoso a acusou de roubar código proprietário, quase destruindo sua carreira antes mesmo de começar. Apenas a intervenção de uma mentora generosa, que investigou a fundo e provou sua inocência, salvou seu futuro. Aquela experiência moldou não apenas sua carreira, mas seus valores fundamentais. Gabriel permaneceu na calçada por longos minutos, claramente perdido e desorientado. Helena observou como ele enxugava discretamente os olhos, como endireitava os ombros, tentando recuperar a dignidade. Havia algo de nobre naquela tentativa de manter a compostura diante da humilhação pública. Ela tomou uma decisão naquele momento, uma que mudaria não apenas a vida dele, mas também a sua própria. Aproximou-se com passos decididos, seus saltos estalando no asfalto irregular. Gabriel estava de costas, olhando para o nada, quando ouviu uma voz feminina e firme atrás de si. Virou-se e deparou-se com aquela mulher impecável, completamente fora de lugar naquele cenário. Por um instante, pensou que ela fosse mais uma pessoa vindo humilhá-lo, mas os olhos dela transmitiam algo diferente: empatia. Helena se apresentou brevemente e foi direta ao ponto. Havia presenciado tudo e acreditava em sua inocência. Gabriel ficou atordoado, sem saber como reagir a essa demonstração inesperada de apoio. Ela perguntou sobre sua versão dos fatos e ele explicou com voz embargada. Contou sobre o dia em que trabalhou naquele carro, como havia sido cuidadoso, como nunca sequer abriu o porta-luvas. Sua sinceridade era palpável. A história de Gabriel era simples, mas tocante. Órfão de pai desde os 15 anos, havia assumido a responsabilidade de cuidar da mãe que desenvolvera problemas cardíacos. Estudou mecânica em um curso técnico noturno enquanto trabalhava de dia como ajudante. Cada centavo era contado, cada despesa planejada com cuidado. A ideia de roubar era não apenas imoral para ele, mas completamente desnecessária, considerando o seu histórico. Helena escutou atentamente, fazendo perguntas pontuais que revelavam uma mente analítica acostumada a resolver problemas complexos. Quanto mais Gabriel falava, mais ela se convencia de que estava diante de um homem genuinamente honesto que havia sido vítima de circunstâncias cruéis. Sua mente já trabalhava em possíveis soluções, mas sabia que precisava agir com estratégia. O Porsche de Helena ficou pronto antes que a conversa terminasse. Um dos mecânicos trouxe as chaves, olhando curiosamente para aquela interação improvável. Helena pagou o serviço e pediu para falar com Maurício. O dono da oficina veio até ela com um sorriso comercial, claramente impressionado com a cliente sofisticada. O que ela disse a seguir congelou aquele sorriso em seu rosto.
Com voz calma, mas cortante, Helena questionou a decisão precipitada de demitir Gabriel sem investigação. Maurício tentou justificar-se, mas ela o interrompeu com fatos. A ausência de provas concretas, histórico limpo do funcionário e a temeridade legal de uma acusação sem fundamento. Sua presença imponente e conhecimento deixaram o homem visivelmente desconfortável. Ela não estava fazendo um pedido, estava plantando uma semente de dúvida. Helena não era do tipo que agia por impulso, mas também não conseguia ignorar uma injustiça quando havia. Naquela noite, em seu apartamento minimalista com vista panorâmica da cidade, ela refletiu sobre o encontro com Gabriel. Havia algo naquele jovem mecânico que ressoava com sua própria história de superação. Decidiu que não apenas provaria sua inocência, mas lhe daria uma oportunidade de reconstruir sua vida. Nos dias seguintes, Helena mobilizou recursos que Gabriel nem imaginava existirem. Contratou um investigador particular discreto para examinar o caso da carteira desaparecida. Também pesquisou sobre a Oficina Santos e descobriu que Maurício tinha histórico de decisões impulsivas que haviam causado problemas trabalhistas anteriormente. Cada informação era uma peça no quebra-cabeça que ela estava montando. Enquanto isso, Gabriel enfrentava dias sombrios. Procurou emprego em outras oficinas, mas a notícia de sua demissão já havia se espalhado pelo bairro. Mexericos transformaram a história, e alguns chegaram a afirmar que ele havia confessado o roubo. Cada porta fechada na cara era mais um golpe em sua autoestima. Seu pequeno apartamento, que ele e a mãe chamavam de lar, tornou-se um refúgio silencioso de desespero. Dona Clarice, mãe de Gabriel, era uma mulher de 60 anos com coração frágil, mas espírito forte. Notou imediatamente a mudança no filho, embora ele tentasse esconder a verdade. Quando finalmente confessou o que havia acontecido, ela segurou suas mãos com força e declarou sua fé inabalável em seu caráter. Aquelas palavras foram o único consolo em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Helena, por sua vez, não havia esquecido Gabriel. Após uma semana de investigação, seu detetive particular retornou com informações interessantes. As câmeras de segurança de um estabelecimento próximo à oficina haviam capturado imagens relevantes do dia em questão. O próprio cliente que acusou Gabriel foi visto saindo de um bar na noite anterior ao suposto roubo, visivelmente embriagado. Outras evidências começavam a pintar um quadro diferente. O investigador descobriu ainda que o cliente tinha histórico de reclamações similares em outros estabelecimentos. Havia um padrão. Ele alegava perdas ou roubos após consumir álcool em excesso, muitas vezes sem conseguir se lembrar exatamente do que acontecera com seus pertences. Esta informação era crucial, mas Helena sabia que precisaria de mais para reverter completamente a situação de Gabriel. Numa tarde chuvosa, Helena apareceu no pequeno apartamento de Gabriel sem aviso prévio. Ele abriu a porta surpreso, envergonhado com a modéstia de sua moradia diante daquela mulher acostumada ao luxo. Mas Helena entrou com naturalidade, cumprimentou Dona Clarice com respeito genuíno e apresentou suas descobertas. As evidências que havia reunido eram impressionantes e representavam uma luz no fim do túnel. Gabriel mal conseguia acreditar que alguém havia feito tanto por ele sem pedir nada em troca. Lágrimas rolaram livremente enquanto Helena explicava cada detalhe da investigação. Dona Clarice, emocionada, tentou agradecer, mas Helena gentilmente interrompeu, dizendo que estava apenas fazendo o que era certo. A atmosfera no pequeno apartamento transformou-se de desespero em esperança renovada. Porém, Helena tinha mais do que apenas provas de inocência. Apresentou a Gabriel uma proposta que o deixou sem palavras. Ela estava expandindo suas operações e planejava abrir uma divisão de logística que incluiria uma grande frota de veículos.
Precisava de alguém confiável para gerenciar a manutenção desses veículos, eventualmente montando uma oficina própria. Queria que Gabriel assumisse esse projeto desde o início. A oferta incluía não apenas um salário substancialmente maior, mas também treinamento especializado, certificações internacionais e participação nos lucros futuros. Helena explicou que via nele não apenas um mecânico habilidoso, mas um potencial gestor com integridade comprovada. Era exatamente o tipo de pessoa que ela queria em sua equipe. Gabriel estava tão chocado que mal conseguia processar a informação. Dona Clarice, sempre sensata, fez a pergunta que o filho estava pensando, mas não conseguia verbalizar. Por que Helena estava fazendo tudo isso? A empresária sorriu e compartilhou pela primeira vez sua própria história de injustiça e redenção. Explicou como aquela experiência havia moldado seus valores empresariais e como acreditava em dar oportunidades a pessoas íntegras que enfrentavam adversidades. Não era caridade, era investimento em caráter. A semana seguinte trouxe eventos que Gabriel jamais poderia ter imaginado. Helena marcou uma reunião na oficina Santos, convocando tanto Maurício quanto o cliente que havia feito a acusação. O dono da oficina compareceu intrigado, provavelmente esperando algum negócio lucrativo com aquela cliente endinheirada. O acusador chegou relutante, claramente desconfortável com a situação. Na pequena sala de reuniões da oficina, Helena assumiu o controle com a autoridade de quem estava acostumada a conduzir negociações de alto nível. Começou apresentando as evidências coletadas pelo investigador, projetando imagens e documentos em um tablet. As filmagens das câmeras de segurança mostravam o cliente cambaleando embriagado, com a carteira visivelmente fora do bolso, horas antes de chegar à oficina. O homem empalideceu à medida que Helena apresentava cada prova. Registros de seu histórico de reclamações similares foram colocados sobre a mesa. Testemunhos de funcionários de outros estabelecimentos que haviam passado por situações parecidas foram lidos em voz alta. O padrão era inegável. Ele tinha o costume de perder pertences quando bebia e depois culpar terceiros inocentes. Maurício assistia a tudo em silêncio crescente, seu rosto passando por diversos tons de vermelho. A realidade do que havia feito a Gabriel começava a pesar sobre seus ombros. Helena então direcionou sua atenção ao dono da oficina, questionando sua decisão de demitir um funcionário exemplar sem sequer investigar adequadamente. Sua voz era firme, mas controlada, cada palavra escolhida para causar máximo impacto. O cliente finalmente quebrou sob a pressão das evidências. Com voz trêmula, admitiu que não tinha certeza absoluta sobre o que havia acontecido com sua carteira. Confessou que acordara com uma ressaca terrível naquela manhã e simplesmente assumiu o pior quando não encontrou o dinheiro. Dias depois, envergonhado, havia encontrado a carteira vazia em sua própria casa, escondida em um lugar onde ele mesmo a colocara durante a bebedeira. A confissão caiu como uma bomba na sala. Maurício ficou lívido, percebendo a gravidade de seu erro. Havia destruído a reputação e o sustento de um homem inocente por pura preguiça de investigar. Helena não precisou dizer nada. O silêncio constrangedor falava volumes. O acusador murmurou um pedido de desculpas patético, mas Helena o cortou friamente, informando que Gabriel decidiria se aceitaria ou não aquelas desculpas. Foi então que Gabriel entrou na sala, convocado por Helena para aquele momento crucial. Ele havia se preparado mentalmente, mas ver novamente aqueles homens que haviam causado tanto sofrimento fez seu coração acelerar. Maurício imediatamente levantou-se, começando a gaguejar uma tentativa de justificativa. Suas palavras soavam vazias e desesperadas diante das evidências irrefutáveis de seu erro. Gabriel permaneceu em silêncio por longos segundos, absorvendo a cena. Toda a dor, humilhação e desespero das últimas semanas voltaram com força.
Mas junto com essas memórias, veio também a lembrança da fé inabalável de sua mãe, dos valores que ela havia lhe ensinado. Ele tinha todo o direito de explodir em raiva, de exigir compensação, de fazer aqueles homens sofrerem. Mas não era isso que seu coração pedia. Com voz surpreendentemente calma, Gabriel dirigiu-se primeiro ao cliente. Disse que aceitava o pedido de desculpas, não porque o homem merecia perdão, mas porque carregar rancor não mudaria o passado. Porém, deixou claro que esperava que aquela experiência ensinasse sobre as consequências de acusações leviano. O homem assentiu vigorosamente, visivelmente aliviado e envergonhado. Quando se voltou para Maurício, Gabriel sentiu uma mistura complexa de emoções. Aquele homem havia lhe dado uma oportunidade 3 anos atrás, mas também o havia descartado sem hesitação quando conveniente. Disse que não guardava ódio, mas também não tinha interesse em retornar à oficina. Havia aprendido dolorosamente que lealdade precisava ser mútua e aquele lugar nunca mais seria seu lar profissional. Maurício tentou oferecer seu emprego de volta, prometendo aumento de salário e melhor posição. Mas Gabriel gentilmente recusou, explicando que já havia aceitado uma nova oportunidade. Helena observava com um sorriso discreto, orgulhosa da maturidade e dignidade que Gabriel demonstrava. Naquele momento, ela teve certeza absoluta de que havia escolhido a pessoa certa para seu projeto. Antes de sair da oficina pela última vez, Gabriel pediu um momento com seus antigos colegas. Alguns o haviam apoiado silenciosamente, outros haviam duvidado. Ele agradeceu aos primeiros e desejou boa sorte a todos, sem amargura. Era seu jeito de fechar aquele capítulo com graça, provando que sua força de caráter ia muito além de suas habilidades mecânicas. A vida estava lhe oferecendo uma segunda chance e ele estava determinado a aproveitá-la plenamente. O primeiro dia de Gabriel na empresa de Helena foi uma experiência transformadora. Ao chegar ao moderno edifício de vidro no centro empresarial da cidade, ele sentiu-se completamente fora de seu elemento. Homens e mulheres de terno circulavam apressados, falando em termos técnicos que Gabriel mal compreendia. Mas Helena o recebeu pessoalmente, apresentando-o à equipe como o futuro gerente da divisão automotiva. As instalações destinadas ao novo departamento ainda estavam em construção, mas Helena havia preparado um escritório temporário para Gabriel começar seu treinamento. Nos primeiros dias, ele seria imerso em cursos de gestão, logística empresarial e relacionamento com fornecedores. A curva de aprendizado era íngreme, mas Gabriel abraçou cada desafio com a mesma dedicação que aplicava ao consertar motores. Dona Clarice mal acreditava na transformação da vida do filho. O primeiro salário veio acompanhado de benefícios que ela nunca imaginara possíveis. Plano de saúde de primeira linha para ambos, vale alimentação generoso e até auxílio para medicamentos. As lágrimas que rolaram em seu rosto quando Gabriel contou sobre o pacote de benefícios eram de pura gratidão. Finalmente, depois de tantos anos de luta, podiam respirar com tranquilidade. Helena havia designado uma mentora para Gabriel, uma executiva experiente chamada Patrícia, que gerenciava a frota atual da empresa. Ela tinha 35 anos de experiência no setor automotivo corporativo e viu em Gabriel um potencial bruto que precisava ser lapidado. As primeiras semanas foram intensas, com Patrícia bombardeando-o com informações sobre contratos, negociações com montadoras e gerenciamento de equipes. Gabriel absorvia tudo como uma esponja, fazendo anotações detalhadas e fazendo perguntas inteligentes que impressionavam Patrícia. Sua experiência prática como mecânico dava-lhe uma perspectiva única sobre os desafios operacionais que administradores sem vivência de chão de oficina frequentemente ignoravam. Essa combinação de conhecimento técnico e humildade para aprender estava se revelando uma vantagem competitiva significativa.
Paralelamente ao treinamento administrativo, Helena inscreveu Gabriel em cursos de certificação internacional em sistemas automotivos modernos. As aulas aconteciam aos sábados e ele estudava noites inteiras, absorvendo conhecimentos sobre tecnologias híbridas, sistemas eletrônicos avançados e diagnósticos computadorizados. Era exaustivo, mas cada nova habilidade adquirida fortalecia sua confiança e valor profissional. Durante as reuniões semanais de acompanhamento, Helena observava o progresso de Gabriel com satisfação. Ela via nele não apenas um projeto profissional bem-sucedido, mas a confirmação de sua filosofia de que investir em pessoas íntegras gerava retornos imensuráveis. Gabriel não era apenas competente. Ele trazia uma ética de trabalho e lealdade que não podiam ser ensinadas, apenas cultivadas por experiências de vida. Um momento decisivo chegou quando Gabriel apresentou seu primeiro projeto. Um plano completo para a nova oficina da empresa. Ele havia passado semanas elaborando cada detalhe, desde o layout das baias de serviço até os sistemas de gestão de inventário. Sua apresentação combinava eficiência operacional com preocupações sobre bem-estar dos funcionários, incluindo propostas de área de descanso adequada e programa de desenvolvimento profissional para a equipe. Helena e os outros executivos ficaram impressionados com a profundidade e sensibilidade do projeto. Gabriel não estava apenas pensando em máquinas e processos. Estava desenhando um ambiente onde pessoas pudessem prosperar profissionalmente enquanto entregavam excelência. Sua experiência de ter sido maltratado informava cada decisão, garantindo que ninguém, sob sua gestão, passaria por humilhações similares. A aprovação do projeto foi unânime, com um orçamento generoso para a implementação. Gabriel foi autorizado a contratar sua própria equipe, e a primeira pessoa que pensou foi em alguns de seus antigos colegas da Oficina Santos, que haviam demonstrado caráter durante sua aprovação. Não era vingança contra Maurício, era simplesmente reconhecer e recompensar aqueles que haviam ficado ao seu lado. 3 meses após começar na empresa, Gabriel estava irreconhecível. Ainda mantinha a humildade e trabalho duro que sempre o definiram, mas agora caminhava com confiança renovada. Suas roupas eram mais adequadas ao ambiente corporativo, embora ainda preferisse vestir macacão quando visitava o canteiro de obras da futura oficina. Ele havia encontrado um equilíbrio entre seus 2 mundos, honrando suas raízes enquanto abraçava seu futuro. A construção da oficina avançava rapidamente sob a supervisão atenta de Gabriel. Ele visitava o canteiro diariamente, conversando com engenheiros e operários, assegurando-se de que cada detalhe seguia seu plano. A estrutura começava a tomar forma. Uma instalação moderna de 2.000 metros quadrados, equipada com tecnologia de ponta, mas projetada com o calor humano que apenas alguém que havia trabalhado em condições precárias poderia valorizar. Helena observava de longe, permitindo que Gabriel liderasse completamente o projeto. Ela intervinha apenas quando solicitada, respeitando sua autonomia e permitindo que ele aprendesse com seus próprios erros e sucessos. Era uma abordagem arriscada confiar tanto em alguém tão novo na gestão, mas seu instinto sobre pessoas raramente a decepcionava, e Gabriel estava provando ser excepcional. O processo de recrutamento começou quando a estrutura física estava 70% completa. Gabriel elaborou um processo seletivo que valorizava tanto competência técnica quanto caráter pessoal. Cada candidato passava por avaliação prática, mas também por entrevistas que exploravam seus valores e como lidavam com pressão e conflito. Ele estava construindo mais que uma equipe. Estava formando uma família profissional. Entre os primeiros contratados estavam 2 ex-colegas da Oficina Santos. Fernando, um mecânico jovem que havia defendido Gabriel discretamente durante a acusação, e Roberto, um veterano que trabalhara com ele por anos.
Ambos ficaram emocionados com a oportunidade, especialmente quando Gabriel explicou que os salários seriam 40% acima da média do mercado, acompanhados de benefícios robustos. A notícia da nova oficina começou a circular no bairro onde Gabriel crescera. Alguns ficaram genuinamente felizes por sua ascensão. Outros reagiram com inveja disfarçada de ceticismo. Maurício, ao saber do empreendimento, sentiu uma mistura de arrependimento e ressentimento. Havia perdido não apenas um excelente funcionário, mas criado involuntariamente um concorrente que prometia ser formidável. Gabriel recebeu várias tentativas de reaproximação de pessoas que o haviam ignorado durante suas semanas de desemprego. Mantinha-se educado, mas distante, focado em seu trabalho e nas pessoas que realmente importavam. Havia aprendido dolorosamente quem merecia seu tempo e energia. Essa nova maturidade impressionava a todos que o conheciam, especialmente sua mãe. Dona Clarice, com saúde melhorada graças ao excelente plano médico, tornou-se presença frequente nas obras. Gabriel havia insistido que ela visitasse, querendo compartilhar cada passo de sua jornada com a mulher que havia sacrificado tudo por ele. Ela caminhava pelo canteiro com orgulho estampado no rosto, conversando gentilmente com os operários e sempre trazendo quitutes caseiros. A relação entre Gabriel e Helena também evoluía além do profissional. Ela se tornara uma mentora e amiga, alguém em quem ele podia confiar completamente. Durante almoços ocasionais, compartilhavam histórias de vida e discutiam não apenas negócios, mas filosofias pessoais. Helena via em Gabriel o irmão mais novo que nunca teve, enquanto ele a enxergava como a fada madrinha que surgira em seu momento mais sombrio. Um dia, Helena convidou Gabriel para jantar em sua cobertura, querendo celebrar o progresso do projeto. Ele aceitou nervosamente, ainda não totalmente confortável com o luxo do mundo dela. O apartamento era deslumbrante, com obras de arte modernas e vista panorâmica. Mas Helena o recebeu com a mesma simplicidade de sempre, servindo ela mesma um jantar descomplicado que havia preparado. Durante a refeição, Helena revelou algo pessoal. Ela havia crescido em um bairro tão pobre quanto o de Gabriel. Sua ascensão ao mundo dos negócios havia sido marcada por discriminação, dúvida e inúmeras portas fechadas. Cada batalha vencida custara pedaços de sua ingenuidade, mas nunca de seus princípios. Era por isso que a história dele a tocara tão profundamente. Ela via seu próprio reflexo naquela injustiça. Gabriel ficou surpreso e tocado pela vulnerabilidade de Helena. Aquela mulher poderosa, que parecia ter nascido para o sucesso, havia lutado tanto quanto ele. A revelação criou um vínculo ainda mais profundo entre eles. Uma compreensão mútua de que o sucesso verdadeiro não apagava as cicatrizes do passado, mas as transformava em sabedoria. Ambos carregavam essas marcas com orgulho discreto. O dia da inauguração da oficina Rodrigues, nome escolhido por Gabriel em homenagem à sua mãe, chegou sob um céu azul perfeito. A fachada moderna brilhava ao sol, com painéis de vidro intercalados com elementos de aço escovado. Uma faixa vermelha atravessava a entrada principal, aguardando o momento do corte cerimonial. Gabriel observava tudo com uma mistura de orgulho e nervosismo, mal acreditando que aquilo era real. Helena havia insistido em fazer um evento apropriado, convidando clientes corporativos, imprensa especializada e representantes de montadoras. Gabriel inicialmente resistiu à pompa, mas compreendeu que aquilo era estratégia de negócios, estabelecendo credibilidade desde o início. Vestiu seu melhor terno, ainda não totalmente confortável com a gravata, mas determinado a honrar a ocasião. Dona Clarice estava radiante em um vestido azul, que Gabriel havia comprado especialmente para o evento. Ela seria quem cortaria a faixa ao lado do filho, um momento simbólico que reconhecia todos os sacrifícios que fizera ao longo dos anos.
Quando Gabriel anunciou isso durante os discursos de abertura, não havia olho seco entre os presentes que conheciam sua história. A área de recepção impressionava com seu design contemporâneo, mas acolhedor. Sofás confortáveis, café gourmet gratuito e uma área kids mostravam a preocupação de Gabriel com a experiência completa do cliente. Nas paredes, fotografias em preto e branco mostravam mecânicos em ação, celebrando a dignidade do trabalho manual. Era uma declaração sutil, mas poderosa, sobre os valores que fundamentavam aquele negócio. A oficina em si era um sonho tornado realidade. 10 baias de serviço equipadas com elevadores hidráulicos de última geração, ferramentas computadorizadas de diagnóstico e iluminação LED que tornava cada espaço brilhante e limpo. Mas o que realmente diferenciava o lugar eram os detalhes pensados para os funcionários. Vestiários espaçosos com chuveiros, refeitório com comida subsidiada e sala de descanso com poltronas reclináveis. Durante o tour guiado para os convidados, Gabriel explicava cada escolha com paixão contagiante. Falava sobre eficiência operacional, mas também sobre respeito e dignidade. Vários executivos presentes, acostumados a apresentações técnicas frias, ficaram visivelmente tocados pela humanidade que permeava cada aspecto daquele projeto. Alguns já imaginavam parcerias futuras com aquele jovem gestor diferenciado. A imprensa especializada estava particularmente interessada na história por trás do empreendimento. Gabriel, com aprovação prévia de Helena, havia decidido ser transparente sobre sua jornada. Contou sobre a falsa acusação, a humilhação pública e como uma desconhecida generosa havia mudado seu destino. A narrativa de redenção e segunda chance rapidamente se tornou o ângulo principal das matérias. Maurício não havia sido convidado, mas apareceu mesmo assim, ficando discretamente nos fundos durante as celebrações. Gabriel o notou, e por um momento seus olhares se cruzaram. Não havia raiva nos olhos de Gabriel, apenas uma tristeza residual pelo que poderia ter sido diferente. Ele acenou educadamente antes de voltar sua atenção aos convidados, escolhendo focar no presente ao invés de reviver o passado. Fernando e Roberto, agora supervisores na nova oficina, circulavam orgulhosos em seus uniformes novos, respondendo perguntas técnicas dos visitantes. A transformação em suas vidas também era notável. Salários dignos, ambiente respeitoso e oportunidades reais de crescimento. Ambos haviam trazido suas famílias, querendo que testemunhassem o tipo de lugar onde trabalhariam dali em diante. O momento mais emocionante veio quando Dona Clarice e Gabriel juntos cortaram a faixa inaugural. Fotógrafos capturaram o instante em que as tesouras separaram o tecido vermelho, abrindo oficialmente as portas da oficina Rodrigues. A multidão aplaudiu calorosamente, enquanto mãe e filho se abraçavam, lágrimas de alegria rolando livremente. Era a culminação de meses de trabalho árduo e décadas de perseverança. Helena observava de lado com satisfação profunda. Aquele projeto havia se tornado mais que um empreendimento comercial para ela. Era a prova viva de que fazer o certo, mesmo quando difícil, gerava frutos extraordinários. Ela havia arriscado capital e reputação em Gabriel, e ele estava superando todas as expectativas. Mais importante, havia ajudado a restaurar a fé de um homem bom na humanidade. Após a cerimônia oficial, uma recepção descontraída permitiu networking e celebração. Gabriel circulava entre os grupos, agradecendo apoiadores e discutindo possíveis contratos. Sua naturalidade e sinceridade conquistavam pessoas acostumadas a executivos polidos, mas artificiais. Vários contratos corporativos foram encaminhados ali mesmo, garantindo que a oficina começaria operações com agenda já parcialmente preenchida. Ao final do dia, quando os últimos convidados partiram e apenas a equipe principal permaneceu, Gabriel fez um brindis improvisado.
Agradeceu a cada pessoa presente, reconhecendo que aquele sucesso era coletivo. Falou sobre valores, integridade e a importância de tratar todos com respeito, independentemente de posição. Suas palavras simples, mas sinceras, tocaram profundamente cada membro da equipe. Naquela noite, deitado em sua cama no apartamento novo que conseguira alugar em um bairro melhor, Gabriel refletiu sobre a incrível jornada dos últimos meses. De acusado injustamente e desempregado a proprietário-gerente de uma oficina de ponta. Parecia um sonho impossível, mas era tangível e real. Adormeceu com um sorriso no rosto e gratidão no coração, pronto para o próximo capítulo. As primeiras semanas de operação trouxeram a realidade crua de gerenciar um negócio. Por mais planejado que estivesse tudo, surgiam desafios inesperados diariamente. Um fornecedor atrasou a entrega de peças críticas, um equipamento apresentou defeito e um cliente corporativo importante fez demandas de última hora que testaram a flexibilidade da equipe. Gabriel descobriu que administrar era muito mais complexo que consertar motores. Helena mantinha reuniões semanais de mentoria, ajudando Gabriel a navegar cada obstáculo. Ela não dava respostas prontas, mas fazia perguntas que o levavam a desenvolver seu próprio pensamento estratégico. Quando ele chegava frustrado por algum problema, ela o lembrava de que cada desafio superado fortalecia tanto ele quanto a empresa. A paciência dela era infinita, temperada pela certeza de seu potencial. Um conflito particularmente difícil surgiu entre dois mecânicos da equipe. Diferenças de personalidade escalaram para discussões acaloradas que ameaçavam o ambiente harmonioso que Gabriel havia trabalhado tanto para criar. Ele precisou mediar, aplicando as técnicas de gestão de conflitos que aprendera em treinamentos. Foi desconfortável confrontar o problema diretamente, mas necessário para estabelecer precedentes de profissionalismo. A solução que Gabriel implementou surpreendeu a todos. Ao invés de simplesmente advertir os envolvidos, organizou workshops mensais de trabalho em equipe para todos os funcionários. Contratou um psicólogo organizacional para facilitar discussões sobre comunicação e resolução de conflitos. Era um investimento incomum para uma oficina mecânica, mas refletia seu compromisso com um ambiente de trabalho saudável. Os resultados financeiros do primeiro trimestre foram mistos. A receita estava dentro das projeções, mas as despesas operacionais haviam sido subestimadas. Gabriel passou noites analisando planilhas, procurando áreas para otimizar sem comprometer qualidade ou bem-estar da equipe. Foi seu primeiro grande teste em equilibrar eficiência empresarial com responsabilidade social. A pressão era imensa. Patrícia, sua mentora em logística, ajudou a identificar ineficiências nos processos de inventário. Juntos, implementaram um sistema mais enxuto, que reduziu custos sem afetar o serviço. Gabriel aprendeu que gestão eficaz frequentemente significava pequenos ajustes contínuos ao invés de mudanças drásticas. Cada melhoria incremental somava-se para impacto significativo no resultado final. Um momento de crise veio quando um erro humano causou danos ao veículo de um cliente importante. O mecânico responsável estava devastado, temendo demissão imediata. Gabriel reuniu a equipe e usou o incidente como oportunidade de aprendizado ao invés de punição. Assumiu responsabilidade pessoal perante o cliente, cobriu todos os custos de reparo e implementou novos protocolos de verificação cruzada. A equipe ficou ainda mais leal após ver como ele lidou com o erro. Dona Clarice, observando a pressão sobre o filho, oferecia o apoio silencioso que apenas mães sabem dar. Preparava suas refeições favoritas, ouvia pacientemente suas preocupações e, ocasionalmente, oferecia sabedoria simples, mas profunda. Ela lembrava-o de que Roma não foi construída em um dia e que cada grande empreendimento enfrentava turbulências iniciais. Suas palavras eram o bálsamo que acalmava a ansiedade de Gabriel.
Helena também enfrentava seus próprios desafios. Alguns executivos em sua empresa questionavam o investimento na divisão automotiva, argumentando que era distração do core business tecnológico. Ela defendia a estratégia vigorosamente, explicando que diversificação calculada e investimento em pessoas certas sempre geravam retornos. Mas precisava que Gabriel entregasse resultados para silenciar os críticos. Essa pressão adicional pesava sobre Gabriel, embora Helena tentasse protegê-lo dela. Ele intuía que seu sucesso ou fracasso tinha implicações além de sua própria carreira. Estava representando não apenas si mesmo, mas validando a filosofia de liderança de Helena. Era responsabilidade adicional, mas também motivação extra para superar cada obstáculo com excelência. No final do terceiro mês, Gabriel apresentou um plano de ação abrangente para o próximo trimestre. Incluía iniciativas de marketing para atrair mais clientes individuais, parcerias estratégicas com seguradoras e programa de fidelidade inovador. A apresentação foi polida e bem fundamentada, demonstrando quanto ele havia crescido em tão pouco tempo. Helena sorriu com orgulho ao ver seu protegido florescendo. 6 meses após a inauguração, a oficina Rodrigues estava operando com lucratividade consistente. O boca a boca positivo havia se espalhado e a agenda estava preenchida com 3 semanas de antecedência. Gabriel havia se estabelecido como gestor respeitado, equilibrando eficiência operacional com ambiente de trabalho excepcional. O modelo que criara começava a atrair a atenção da indústria como caso de estudo. Uma tarde, Gabriel recebeu uma visita inesperada. Maurício apareceu sem avisar, pedindo alguns minutos de conversa. A equipe o reconheceu e o clima ficou tenso, mas Gabriel educadamente o convidou para seu escritório. O homem mais velho entrou cabisbaixo, aparência visivelmente envelhecida desde a última vez que se viram. A oficina Santos estava enfrentando dificuldades, perdendo clientes para concorrentes mais modernos. Maurício começou com um pedido de desculpas elaborado, reconhecendo não apenas o erro específico da falsa acusação, mas anos de gestão inadequada e falta de valorização de funcionários. Disse que assistir ao sucesso de Gabriel havia sido um espelho doloroso, mostrando tudo que ele havia feito errado. Não estava ali pedindo emprego ou ajuda financeira, apenas buscando algum tipo de redenção pessoal através do perdão sincero. Gabriel ouviu em silêncio, processando emoções complexas. Parte dele ainda sentia a dor daquela humilhação pública, mas outra parte, maior e mais sábia, reconhecia um homem genuinamente arrependido. Lembrou-se dos ensinamentos de sua mãe sobre misericórdia e das lições de Helena sobre como o rancor envenenava apenas quem o carregava. Sua resposta foi medida, mas compassiva. Disse a Maurício que o perdoava, não porque o homem merecia necessariamente, mas porque carregar raiva não servia mais a propósito algum. Porém, deixou claro que perdão não significava esquecimento ou restauração automática de confiança. Aquela experiência havia ensinado lições valiosas sobre o tipo de líder que ele jamais seria. Maurício aceitou as palavras com gratidão humilde, parecendo aliviado por finalmente ter expressado seu remorso. Antes de partir, Maurício fez uma observação que surpreendeu Gabriel. Disse que a maior lição que aprendera observando de longe era que sucesso verdadeiro não se media apenas em lucros, mas em quantas vidas eram positivamente impactadas. A oficina Rodrigues era próspera, não apesar de tratar bem seus funcionários, mas precisamente porque os tratava bem. Era uma verdade que ele havia levado décadas para compreender. Após a visita, Gabriel refletiu sobre quão longe havia chegado desde aquele dia devastador na calçada. A raiva e humilhação haviam sido transformadas em combustível para algo maior. Não buscar a vingança quando teve poder para isso, escolhendo, em vez disso, construir algo positivo.
Aquela escolha definia seu caráter mais claramente que qualquer adversidade poderia. Helena, ao saber da visita de Maurício, parabenizou Gabriel por sua maturidade ao lidar com a situação. Ela compartilhou que momentos como aquele eram testes verdadeiros de caráter. Qualquer um poderia ser íntegro quando as coisas iam bem, mas manter princípios quando tentado, a vingança, revelava grandeza real. Gabriel estava se tornando não apenas um gestor excelente, mas um líder inspirador. O crescimento profissional de Gabriel trouxe também transformação pessoal. Ele começou a frequentar eventos da indústria, fazendo networking e expandindo horizontes. Sua história inspirava outros profissionais, especialmente aqueles de origens humildes. Passou a receber convites para palestrar sobre liderança e superação, compartilhando lições aprendidas em sua jornada improvável. Dona Clarice observava tudo com admiração silenciosa. Seu filho havia se tornado um homem que transcendia as circunstâncias, usando as dores do passado como fundação para ajudar outro. Ela frequentemente visitava a oficina, conversando gentilmente com os funcionários e suas famílias. Tornara-se figura maternal para muitos, oferecendo palavras de encorajamento e, ocasionalmente, seus famosos biscoitos caseiros. Gabriel também não esquecera suas próprias origens. Estabeleceu o programa de estágio para jovens de comunidades carentes, oferecendo treinamento técnico gratuito e possibilidade de emprego. 5 estagiários foram selecionados no primeiro ciclo, recebendo não apenas educação profissional, mas também mentoria sobre desenvolvimento pessoal. Era sua forma de pagar adiante a generosidade que Helena havia demonstrado. A relação entre Gabriel e Helena continuava evoluindo. Ela o convidava ocasionalmente para jantares em sua cobertura, onde discutiam não apenas negócios, mas filosofia de vida. Ambos reconheciam que aquele encontro casual, meses atrás, havia mudado permanentemente suas trajetórias. Helena ganhara não apenas um gestor excepcional, mas um amigo verdadeiro. Gabriel encontrara não apenas uma salvadora, mas uma irmã de alma. 1 ano após a falsa acusação que quase destruiu sua vida, Gabriel estava irreconhecível não em aparência, mas em essência. Continuava sendo o mesmo homem humilde e trabalhador, mas agora caminhava com confiança, nascida de provações superadas. A oficina Rodrigues não era apenas um negócio próspero, havia se tornado símbolo de segundas chances e da diferença que uma pessoa compassiva pode fazer na vida de outra. A empresa de Helena expandira significativamente sua frota corporativa e a oficina gerenciava a manutenção de mais de 200 veículos. O faturamento superava projeções, mas Gabriel mantinha-se fiel aos princípios que fundamentaram o projeto. Nenhum funcionário era apenas um número. Cada pessoa era valorizada, respeitada e investida. A rotatividade era praticamente zero, fenômeno raro na indústria. Fernando havia sido promovido a gerente operacional, supervisionando o dia a dia, enquanto Gabriel focava em estratégia e expansão. Roberto liderava o programa de treinamento, transmitindo décadas de experiência para a nova geração. Ambos frequentemente comentavam que jamais imaginariam trabalhar em lugar tão especial. A cultura organizacional que Gabriel criara era única, admirada por concorrentes e estudada por consultores. Dona Clarice, com saúde estabilizada e espírito renovado, havia se tornado voluntária em um asilo próximo. Dizia que tinha tanto para agradecer que precisava retribuir de alguma forma. Levava alegria aos idosos com suas histórias, receitas e abraços calorosos. Gabriel havia partir para o voluntariado cada semana com orgulho imenso. Sua mãe sempre fora seu maior exemplo de bondade. Helena anunciou durante um jantar que pretendia expandir o modelo da oficina Rodrigues para outras cidades. Queria criar uma rede de oficinas que não apenas prestasse serviço excelente, mas transformasse vidas através de emprego digno e cultura organizacional humanizada.
Gabriel seria o diretor nacional do projeto, responsável por replicar a magia que havia criado. Era promoção merecida e oportunidade de impactar ainda mais vidas. A notícia trouxe alegria, mas também reflexão. Gabriel pensou em todos os momentos que o levaram até ali. A acusação injusta, o desespero na calçada, Helena aparecendo como anjo improvável, cada desafio superado. Aquela jornada o havia quebrado e reconstruído em versão melhor de si mesmo. Não mudaria nada, pois cada dor havia sido necessária para forjar sua força atual. Uma tarde, Gabriel revisitou o bairro onde crescera. Caminhou pelas ruas familiares, observando crianças brincando nas mesmas calçadas onde ele jogara a bola décadas atrás. Parou em frente ao prédio modesto onde ainda morava até recentemente com sua mãe. Sentiu gratidão profunda por aquelas raízes humildes que o mantinham fundamentado apesar do sucesso crescente. Passou também em frente à antiga oficina Santos. O lugar parecia menor e mais desgastado do que lembrava. Uma placa de vende-se pendia na fachada. Maurício havia finalmente desistido do negócio. Gabriel sentiu tristeza genuína, não alegria pela queda de quem o machucara. Compreendia agora que pessoas feridas frequentemente ferem outras e que quebrar esse ciclo exigia consciência e esforço deliberados. No caminho de volta, Gabriel parou em uma floricultura e comprou um buquê generoso. Foi diretamente à cobertura de Helena, querendo agradecer pessoalmente pela 1000ª vez. Quando ela abriu a porta, surpresa e sorridente, ele simplesmente a abraçou forte. Não havia palavras adequadas para expressar gratidão por alguém que acreditara nele quando todos haviam duvidado. Sentados na varanda com vista para a cidade iluminada, compartilharam um silêncio confortável. Helena eventualmente quebrou o silêncio dizendo que Gabriel não lhe devia nada. Ele havia retribuído cada centavo investido com juros através de trabalho excepcional. Mas mais importante, havia provado que sua filosofia de liderança compassiva não era idealismo ingênuo, mas estratégia empresarial sólida. Gabriel discordou gentilmente. Explicou que ela havia lhe dado algo muito mais valioso que emprego ou dinheiro. Restaurar a sua fé na humanidade no momento em que ele mais precisava. Aquele presente era impagável. Helena sorriu com lágrimas nos olhos, admitindo que a experiência também a havia transformado. Lembrar-se de usar seu poder e recursos para elevar outros tornara-se sua maior fonte de realização. Nas semanas seguintes, Gabriel iniciou o planejamento para a expansão nacional. Viajou a diferentes cidades, identificando locações, recrutando talentos e desenvolvendo protocolos para replicar a cultura organizacional. Cada nova oficina seria não apenas ponto de serviço, mas centro de transformação de vidas. O modelo seria desafiador de escalar, mas ele estava determinado a manter a integridade do conceito original. O programa de estágios expandiu, agora oferecendo bolsas de estudo para cursos técnicos além do treinamento na oficina. Gabriel estabeleceu parcerias com instituições educacionais, criando pipeline de talentos que beneficiaria toda a indústria. Jovens de comunidades carentes finalmente tinham caminho claro para a carreira respeitável e bem remunerada. Muitos chegavam desacreditados, como Gabriel estivera. Saíam transformados e esperançosos. Dona Clarice completou 70 anos com festa surpresa organizada por Gabriel na oficina. Funcionários e suas famílias compareceram, assim como Helena e outros executivos. Foi celebração alegre, que misturava diferentes mundos que agora faziam parte da vida de Gabriel. Quando trouxeram o bolo, Dona Clarice chorou de alegria, dizendo que seus sacrifícios haviam valido cada lágrima ao ver o homem extraordinário que seu filho se tornara. Durante o brinde, Gabriel fez discurso que resumia tudo o que aprendera. Falou sobre como a adversidade pode destruir ou fortalecer, dependendo da resposta escolhida. Agradeceu à mãe por ensinar-lhe valores inabaláveis e a Helena
por acreditar quando ninguém mais acreditava. Mas principalmente instou cada pessoa presente a ser aquela que estende a mão a alguém caído, pois nunca sabemos quando seremos nós precisando daquela gentileza. A história de Gabriel e Helena começou a circular em círculos empresariais como exemplo de liderança transformadora. Revistas de negócios publicaram matérias, programas de televisão os convidaram para entrevistas. Ambos usavam a plataforma não para autopromoção, mas para disseminar mensagem sobre a importância de dar segundas chances e liderar com compaixão. O impacto alcançava muito além de suas empresas. Certa manhã, Gabriel acordou e realizou que não pensava mais na acusação injusta com dor, mas com gratidão. Aquele dia terrível na calçada havia sido ponto de virada disfarçado. Tinha agora propósito maior que simplesmente sobreviver. Estava construindo legado que impactaria gerações. A injustiça que quase o destruiu tornara-se fundação de algo extraordinário. Visitou o túmulo de seu pai, algo que fazia raramente por dor ainda residual. Ajoelhou-se e finalmente conseguiu falar sem lágrimas amargas. Contou sobre tudo o que acontecera, sobre como mantivera-se fiel aos valores que o pai lhe ensinara antes de partir cedo demais. Sentiu paz profunda, como se finalmente estivesse à altura do legado paterno. Partiu do cemitério com coração leve. A segunda oficina da rede abriu em outra cidade 6 meses depois, seguindo exatamente o modelo da original. Gabriel replicou cada detalhe. Ambiente respeitoso, salários dignos e investimento em pessoas. O gerente contratado era outro profissional que havia enfrentado adversidades e merecia chance de brilhar. A inauguração atraiu atenção similar, validando que o conceito era escalável sem perder sua alma. Helena e Gabriel agora planejavam 5 anos à frente. Visualizavam rede nacional de 50 oficinas, cada uma transformando não apenas veículos, mas vidas humanas. Era ambicioso, mas não mais impossível que tudo que já haviam conquistado juntos. Cada obstáculo seria encarado com a mesma determinação que caracterizara sua jornada até ali. Naquela noite, Gabriel estava novamente em sua varanda, agora de apartamento espaçoso que comprara para ele e a mãe. Olhava as estrelas pensando em como a vida era imprevisível. 1 ano atrás, estava quebrado e desesperado. Agora, liderava a empresa em expansão e impactava centenas de vidas. A diferença havia sido uma mulher compassiva que escolhera agir quando poderia ter simplesmente seguido em frente. Fez promessa silenciosa de nunca esquecer de onde viera, de nunca permitir que sucesso endurecesse seu coração. Seria para outros o que Helena fora para ele. Ponte entre desespero e esperança, entre injustiça e redenção. Cada pessoa que contratasse, cada vida que tocasse, seria a oportunidade de honrar aquele compromisso. Seu legado não seria medido em lucros, mas em vidas transformadas. Dona Clarice juntou-se a ele na varanda, trazendo chá quente como fazia quando ele era criança. Sentaram-se em silêncio confortável, mãe e filho, contemplando as luzes da cidade abaixo. Não precisavam de palavras. O amor e orgulho mútuo preenchiam o espaço entre eles. Eram sobreviventes, guerreiros silenciosos que haviam enfrentado tempestades e emergido mais fortes. Gabriel finalmente compreendia que sua história não era sobre uma injustiça e um resgate. Era sobre resiliência humana, sobre como bondade cria ondas que se propagam infinitamente, sobre o poder transformador de acreditar em alguém. Era sobre segundas chances e a responsabilidade que vem com elas. Era, acima de tudo, sobre amor, o amor de mãe que sustenta, o amor de estranhos que salvam, e o amor próprio que permite reconstruir quando tudo desmorona. Anos depois, quando estudantes de administração estudassem o caso da Oficina Rodrigues, leriam sobre estratégias empresariais e modelos operacionais. Mas a verdadeira lição seria mais simples e profunda.
Nunca subestime o poder de uma pessoa justa no lugar certo, no momento certo. E nunca duvide que mesmo as injustiças mais dolorosas podem ser transformadas em combustível para algo extraordinário se encontrarmos coragem para seguir adiante. A história de Gabriel, Helena e Dona Clarice tornou-se lenda local, depois regional, finalmente nacional. Não porque era única em seus elementos. Injustiças acontecem diariamente, assim como atos de bondade, mas porque capturava algo universalmente humano: o anseio por justiça, a sede por segunda chance e a necessidade desesperada de acreditar que pessoas boas ainda existem e fazem diferença. E naquela noite estrelada, enquanto Gabriel e sua mãe compartilhavam chá e silêncio, em algum lugar da cidade, uma jovem mecânica enfrentava sua própria injustiça. Ela não sabia ainda, mas em breve cruzaria com alguém que havia aprendido o valor de estender a mão. O ciclo continuaria, porque Gabriel jamais esqueceria que cada um de nós pode ser a mudança na vida de alguém. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é que alguém acredite nela quando todos os outros desistiram. Esta história nos ensina que as maiores transformações muitas vezes nascem dos momentos mais sombrios. Gabriel não apenas superou uma injustiça, ele a transformou em propósito. Helena não apenas ajudou um estranho, ela criou um legado de compaixão. E juntos provaram que sucesso verdadeiro é medido não pelo que acumulamos, mas por quantas vidas tocamos positivamente ao longo do caminho. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima!